Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje iremos ver movimento uniforme. Movimento uniforme. Uma pessoa que acaba de adquirir um automóvel equipado com piloto automático está viajando a uma velocidade instantânea constante, em uma rodovia bem conservada, em um trecho longo, plano e retilíneo. Nesse espaço foram colocados postes de iluminação a cada 25 metros. Pela telemetria do computador de bordo do veículo, o motorista viu que, em todo esse trajeto, os postes foram ultrapassados em intervalos regulares de 1 segundo. Intervalos regulares de 1 segundo, cada segundo ultrapassando um poste. Assim, durante todo o percurso, o veículo percorreu deslocamentos iguais de 25 metros em intervalo de tempos iguais de 1 segundo, ou 1,5 km, que é 1,5 km, em 1 minuto. Ou ainda 90 km por hora, ou seja, 90 km em uma hora. Nesse caso, como a velocidade instantânea esteve sempre constante, ela é igual à velocidade média do percurso. Esse tipo de movimento é chamado de movimento retilíneo uniforme, MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme. Lembrando que os sinais algébricos da velocidade dependem dos sinais dos deslocamentos. Então, velocidades positivas estão relacionadas a movimentos progressivos, e velocidades negativas dizem respeito a movimentos retrógrados. O que é movimento progressivo? Sentido coincidente com o da orientação da trajetória. Movimento retrógrado, sentido contrário ao da orientação da trajetória. Olha o exemplo aí. Ó. Movimento progressivo, sentido coincidente com o da orientação da trajetória. A trajetória é essa daqui, ó, essa linha reta, essa linha vermelha aqui. O sentido dela vai para cá, para esse rumo aqui. Essa pessoa está viajando no sentido que a linha cresce, tá? Está viajando no mesmo sentido. Por isso que é um movimento progressivo, está progredindo, indo no sentido positivo. Está aqui o sinalzinho de positivo. Ó. Velocidade é maior do que zero. Por quê? Porque está no sentido positivo. Todos que são do zero para a direita, sentido positivo, é maior do que zero. E ΔS, que é o espaço, variação do espaço, é maior do que zero, também é maior do que zero. Para cá todos são positivos. No movimento progressivo, variação de espaço maior do que zero, movimento para frente e velocidade maior que zero, certo? No movimento retrógrado, sentido contrário da orientação da trajetória, se você observar, a trajetória segue para lá e essa pessoa está voltando, está vindo ao contrário da trajetória. Então, o sentido dele é negativo. Ele está indo do final para o começo. Olha aí o sinal negativo. Velocidade, nesse caso, é menor que zero. Ah, professor, mas existe velocidade negativa? Não, não é que tem velocidade menos 10, menos 20, não. Mas o sinal vai indicar para onde ele está indo, qual o sentido. Se ele é progressivo, está seguindo na direção, no sentido que a orientação da trajetória, ou então o contrário. Variação de espaço também é menor que zero, porque está vindo. Ó, se está bem que for 20, aqui é 10, 0, menos 20. No movimento retrógrado, variação de espaço é menor que zero. Movimento para trás e velocidade é menor que zero. Pode-se considerar um pedestre em movimento progressivo, em uma rua, se a numeração das casas, lojas, prédios, etc., for aumentando conforme ele caminha. Olha aqui, ó, numeração 145, 149, 153, e esse pedestre está caminhando nesse sentido aqui, significa que esse movimento é progressivo, tá certo? Está aumentando, ó. 145, 149, 153. Agora, se ele está voltando, aí é retrógrado. A expressão velocidade é igual a variação de espaço dividido pelo intervalo de tempo, dá a velocidade escalar em função do deslocamento e do tempo, que é equivalente a variação de espaço é igual a velocidade vezes a variação do tempo. É só multiplicar assim, professor. Aí, ΔS, o espaço, é igual, aí multiplica V pela variação do tempo. Função horária do espaço no movimento uniforme. Um veículo está estacionado a um posto de combustíveis no quilômetro 130 de uma estrada. Então ele se desloca durante 1 hora, a 60 km por hora. Qualquer que seja a localização do posto, o veículo terá rodado 60 km. Assim, se o deslocamento ocorreu sempre no sentido crescente do marco quilométricos,
o veículo chegará ao quilômetro 190. Por quê? Porque está no quilômetro 130. Se ele for na sequência que vai seguindo a rodovia, for um movimento progressivo, aí você vai somar 130 mais 60. Aí ele vai rodar o quê? Vai andar até 190 quilômetros. Se o deslocamento se deu continuamente no sentido contrário, ou seja, retrógrado, ele alcançará o quilômetro 70. Olha só, ele está no quilômetro 130. Ele está no quilômetro 130. Somando com 60, por que 60 negativo? Porque ele está voltando, no sentido contrário. Então, vai somar 130 mais menos 60, vai ficar 130 menos 60. Que isso aqui vai dar igual a 70 quilômetros. Ele vai parar exatamente nos 70 quilômetros. Portanto, adicionando o seu deslocamento positivo ou negativo à sua posição inicial, obtém-se o espaço de chegada. Se o veículo se deslocar durante 2 horas, em vez de uma, a mesma velocidade constante, e sem mudar o sentido, o deslocamento será de 2 vezes 60, ou seja, 120 km. Mas onde ele estará situado? Vejamos. 130 mais 2 vezes 60. Soma e multiplica. Qual que faz primeiro? Multiplicação, né? Então, conservou 130, multiplicou 2 vezes 60, 120. Somando com 130, 250. Se o movimento for progressivo. Agora, se o movimento for retrógrado, é a mesma coisa, 130 mais 2 vezes menos 60. Troca o sinal aqui, ó. Que aí 2 vezes menos 60 dá menos 120. 130 mais menos 120, você vai... 130 mais menos 120, você vai fazer aqui, ó. Mais como dá menos, vai ficar 130 menos 120, vai dar 10 km. Então, se for retrógrado, quilômetro 10. Se for progressivo, quilômetro 250. Como você pode ver, para determinar a nova posição do veículo, basta somar o deslocamento realizado com sinal positivo ou negativo, dependendo do sentido adotado, ao ponto de partida, S e um zerinho aqui, esse aqui é o ponto de partida, espaço inicial. Como no movimento uniforme o deslocamento é sempre v vezes t, velocidade vezes tempo, para o caso geral em que o móvel está na posição inicial, S0 aqui, ó, e desloca-se a velocidade v, sua posição S no instante t é obtida pela fórmula. Olha a fórmula aí, ó. Essa fórmula nós vamos batizar ela de solvete, tá? Vamos resolver por qual fórmula? Pela fórmula do solvete. Aí, ó, só VT, tá certo? Esse S aqui é o espaço final, posição final. Esse S0 aqui é o espaço inicial. Esse V é a velocidade e esse T é o tempo. Essa expressão ou fórmula nos diz o seguinte: é possível determinar a posição S de um objeto que estava na posição S0 e se move com velocidade constante v, em qualquer instante t. Dizemos que a posição depende do tempo ou que S é função de t. Assim, a expressão solvete, né, é chamada função horária do espaço no movimento uniforme. Como a posição depende do tempo elevado à primeira potência, dizemos que a função horária do MU é movimento uniforme, é uma função afim de primeiro grau. Isso equivale a dizer que os deslocamentos são diretamente proporcionais aos intervalos de tempo, deslocamentos iguais para os mesmos intervalos de tempo. Olha aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Esse móvel aqui, ó, partiu bem aqui do espaço inicial 0, S0, espaço inicial. Qual é o tempo? Zerado também. Não é que o tempo vai ser sempre zero, é de onde você marcou. Então, tempo inicial. Quando o S1 aqui, ó, espaço 1, o tempo também vai ser 1. Espaço 2, tempo 2, espaço 3, tempo 3, espaço 4, tempo 4, e assim vai. A função horária do espaço, S é igual a F de t, é a expressão que dá a posição ou espaço do S do móvel em função do instante t. Vejamos como funciona. S, aonde se chega, que é o final, tá? Espaço final. S0 aqui, ó, de onde se sai, que é o espaço inicial. VT é o quanto se desloca, é velocidade vezes o tempo. Olha só, se o instante em que essa fotografia foi tirada for tomado como instante t0 igual a 0, então, para o caminhão e para a motocicleta valerá espaço inicial igual a 25 km. Você zerou o relógio bem aqui, ó. T0 é igual a 0. O que é 0? Você zerou o relógio para marcar. Então, tirar a foto nesse momento aqui, ó. Então, aqui, essa placa indica quilômetro 25. Então, o espaço inicial aqui, 25. Nós vamos começar a contar de 25. Não é 0, porque ele já começou a marcar aqui, ó.
Certo. Analisando aqui essa plaquinha aqui, como espaço inicial, vamos supor que esse automóvel, esse caminhão, os dois estão com a velocidade de 70 km por hora, tá? Então vamos lá. Analisando aqui a função horária, ó, espaço final, onde ele chega, vai ser esse mesmo, igual a espaço inicial de onde ele partiu, que foi bem aqui do 25, mais velocidade é o 70, que a gente acabou de falar, vezes o tempo, tá? Quilômetros, hora, de outro automóvel em viagem de uma rodovia qualquer, tem si. O local de onde o automóvel parte é indicado pelo espaço inicial, ó, espaço inicial 25 km, ou quilômetro 25. A posição de chegada, por exemplo, após 2 horas de movimento após 2 horas. Então é só substituir aqui, ó. Essa expressão aqui é a mesma daqui, ó. Só ficou um tzinho aqui, ó. Como é o tempo, foi 2 horas, a gente coloca o 2 bem aqui, ó. Aí primeiro multiplica, 2 vezes 70, dá 140, depois soma com 25. Aí dá 165 km. O espaço final, 165 km, ou no quilômetro 165. Ou seja, a uma velocidade de 70 km por hora, partindo desse quilômetro aqui, daqui 2 horas, ele está no quilômetro 165. Encontro de imóveis. Quando duas pessoas querem se encontrar, elas combinam o local e o horário para esse fim. Dizemos que dois móveis, quando se encontram, assumem a mesma posição S, ou seja, o mesmo espaço, no mesmo instante T, mesmo tempo. Assim, vejamos agora como são resolvidos os problemas que envolvem o encontro de dois móveis deslocando-se em movimento uniforme em uma mesma trajetória. Dois móveis A e B encontram-se em determinado instante em uma trajetória comum. Então eles devem estar obrigatoriamente na mesma posição, tá? SA, SB, espaço final de A, espaço final de B. O espaço dos dois tem que serem iguais, o que nos permite igualar as expressões de cada função horária. Vejamos um caso concreto. Em uma autoestrada, um veículo de passeio desloca-se a 90 km por hora, que é 25 metros por segundo, em movimento uniforme, indo no mesmo sentido de um caminhão, que se locomove a 72 km por hora, que é o mesmo que 20 metros por segundo, também em movimento uniforme. Em um certo instante, o caminhão encontra-se a 500 metros à frente do automóvel. Então, em quanto tempo, a partir desse ponto, o caminhão será alcançado pelo veículo? Vamos definir as duas funções horárias, que é a função do sorvete aqui, tá? Espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. Do veículo de passeio e do caminhão. Do veículo de passeio é S, espaço final, VP é veículo de passeio, tá? Igual espaço inicial. Qual é o espaço inicial dele? 0. Mais V, qual é a velocidade? 25 metros por segundo, que a gente viu lá atrás. Tempo, continua o Tzinho, o T não muda aqui não. Adotamos a origem dos espaços na posição do veículo de passeio quando ele está a 500 metros atrás do caminhão. Se fala que o caminhão está a 500 metros na frente, então ele está lá no 0. Tá? Se o caminhão está a 500 metros na frente do veículo de passeio, então o veículo de passeio está no 0. Por isso que aqui é um 0. Do caminhão, SC aqui, ó, espaço final do C, caminhão. Então vamos lá. O S0, qual é o espaço inicial do caminhão? 500, ó. Está lá no 500 já. Está na frente do carro de passeio. Mas qual é a velocidade do caminhão? 20. E o T continua T, não altera aqui, ó. Igualamos os espaços dos móveis, ó. Espaço do veículo de passeio é igual ao espaço do caminhão. Então você pega só esse aqui, ó. 0 mais 25T, aqui, ó, igual a 500 mais 20T. Agora aqui é só fazer a continha. Vamos fazer ela aqui? Vamos fazer a continha aqui, então. Esse 0 não vai valer nada. Então vai ficar 25T. Busca esse aqui para cá, ó, menos 20. T é igual a 500. 25 menos 20, 5T é igual a 500. T é igual a 500 dividido por 5. T é o quê? Dá quanto? 500 dividido por 5. Dá 100, né? Como lá em cima está em metros, estamos trabalhando com metros, então aqui é segundos. Tempo daqui 100 segundos, ele estará lá, tá? 100 segundos, daqui a 100 segundos, o veículo de passeio alcançará o caminhão.
Resolvendo essa equação, encontramos o instante em que o caminhão é alcançado, t igual a 100 segundos. Se quisermos conhecer a posição de encontro, substituímos o instante obtido em uma das funções horárias do espaço. É só você pegar e fazer isso aqui, ó. Se quisermos saber a posição do encontro, é só substituir em qualquer uma das duas. Pode ser nessa e pode ser nessa, tá? Vamos fazer nas duas. Fazendo essa aqui, ó. Vai ficar assim, SVP, que é do veículo de passeio, 0 mais 25 vezes 100, ó. Mais 25 vezes 100. Então, SVP, 0 que não vale nada, 25 vezes 100, dá o quê? 2.500 metros. Então, exatamente aqui 2.500 metros vão se encontrar. O carro de passeio vai alcançar o caminhão. Vamos substituir na do caminhão, para ver o que dá. Vamos então fazer aqui com o do caminhão. SC do caminhão, 500 mais 20T. SC, 500 mais 20 multiplicado pelo tempo, que é 100. SC é igual a 500, primeiro multiplica, 20 vezes 100 dá 2.000. SC, 2.000 mais 500 dá 2.500 metros, entendeu? Então, qualquer uma das duas você substitui, você vai encontrar. Então, isso significa que daqui a 2.500 metros, o veículo de passeio alcançará o caminhão, tá certo? Hora de exercitar agora, tá? Faça os exercícios propostos, uma boa aula e um forte abraço e até a próxima.